Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom, aqui estamos nós de novo para darmos continuidade à nossa matéria de Direito Penal. O nosso objeto de estudo é a teoria geral do delito, ou teoria geral do crime. Nós estamos falando da culpabilidade. E dentre os elementos da culpabilidade, nós estamos situados no terceiro elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Bom, dentro desse elemento, pessoal, que é a exigibilidade de conduta diversa, nós temos a sua natural excludente, né? Que nós chamamos de, carinhosamente, de dirimente, pode vir em prova esse nome, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Eu já informei aos senhores que existem causas, o que é, primeiro, a inexigibilidade de conduta diversa. Apontei aos senhores as causas supralegais, uma série de situações que estão fora do ordenamento legal, mas que são utilizadas. E também falei para vocês que nós temos duas manifestações da inexigibilidade de conduta diversa dentro do Código Penal brasileiro, que é a coação moral irresistível e também a obediência hierárquica. A coação moral irresistível já foi objeto de estudo, nós já fizemos toda a análise desse ponto. Agora é o momento de falarmos, enfim, sobre a obediência hierárquica, que na nossa estrutura é o número 5. Vamos colocar aqui então 5. Obediência hierárquica. Esse é o último tema da inexigibilidade de conduta diversa. Logo, é também o último tema da culpabilidade. E, por consequência, é o último tema da teoria geral do delito. Com esse tema aqui, a obediência hierárquica, a gente vai encerrar a teoria geral do delito, certo? Acredito eu que será nessa aula ou no mais tardar em uma próxima aula. Nós vamos encerrar todo esse conteúdo. Bom, primeira coisa, pessoal, letra A. Dispositivo legal. O dispositivo legal da obediência hierárquica é o mesmo dispositivo legal da coação moral irresistível. Está no mesmo lugar. Ou seja, artigo 22 do Código Penal Brasileiro. 22 do CP. Vamos dar uma olhadinha nele? Vem comigo. Vocês estão vendo primeiro aqui a redação marginal, né? O título do artigo, que fala em coação irresistível e obediência hierárquica. Lembrem, nunca é demais lembrar. Embora fale aqui coação irresistível, entre a palavra coação e a palavra irresistível, nós temos a palavra moral subentendida, porque nós estamos trabalhando elemento psicológico, ligação psicológica. Nós estamos trabalhando aqui, então, cuidado com isso, certo? Culpabilidade. Então está aqui, coação irresistível e obediência hierárquica. O que nos interessa agora está aqui.
Se o fato é cometido sob coação irresistível, já foi, não nos interessa. Mas aqui importa, ó. Ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação, só é punível o autor da ordem. Aqui está. Assim se manifesta na forma da lei, só arrumar aqui, assim se manifesta na forma da lei a obediência hierárquica. Certinho? Tem que estar cuidando desse microfone, que ele está com aqui. Bom, dito isso, a gente sai do dispositivo legal e entra na letra B, que agora é o conceito. Sim, também temos um conceito de obediência hierárquica. E eu convido os senhores a escreverem no caderno o conceito de obediência hierárquica. Por favor, meus amigos, escrevam no caderno o que eu vou ditar. Coloquem assim: obediência hierárquica, obediência hierárquica, é a causa de exclusão da culpabilidade, é a causa de exclusão da culpabilidade fundada na inexigibilidade de conduta diversa, fundada na inexigibilidade de conduta diversa, que ocorre quando um funcionário público subalterno, pratica uma infração penal em decorrência do cumprimento de ordem vírgula, não manifestamente ilegal, vírgula, emitida pelo superior hierárquico.
ok? Então, um breve comentário sobre este conceito. É a causa de exclusão da culpabilidade. Ou seja, quando a gente fala em obediência hierárquica, esquece fato típico. Nós já passamos a 1000 por ele, confirmamos que é típico. Esqueçam ilicitude, o fato é ilícito. Ou seja, não se trata de estado de necessidade, não se trata de legítima defesa, não se trata de estrito cumprimento de dever legal, não se trata de exercício regular de direito. É uma causa de exclusão de culpabilidade. Baseada no quê? Qual é a manifestação que eu dei no conceito? Inexigibilidade de conduta diversa. Não é caso de inimputabilidade, o sujeito não é inimputável. Nós não estamos falando que ele não tem potencial consciência da ilicitude, ele tem total consciência da ilicitude do fato, certo? Tem total, mas, assim como a coação moral irresistível, o Estado ou a sociedade não conseguem exigir dele uma conduta, um comportamento diferente. Certo? Que ocorre quando um funcionário público, olhem que interessante isso agora, pessoal, só ocorre no serviço público, mais adiante eu vou dizer o porquê, mas a obediência hierárquica só é admissível no serviço público, por isso que fala quando um funcionário público subalterno, então nós temos aqui relação entre pessoas, e isso será visto daqui a pouco também, certo? Pratica uma infração penal, ou seja, um fato típico e ilícito, e se fala infração penal, está abrangendo aqui tanto crimes como contravenções. Está abrangendo ambos. Em decorrência do cumprimento de ordem, ou seja, esse subalterno cumpre a ordem, não manifestamente ilegal, ou seja, ele desconhece a ilegalidade da ordem proferida. Não há aqui, prezados, clareza na ilegalidade, ela é omissa, ela é escondida, ela é oculta. E o juízo profano do indivíduo não consegue vislumbrar isso. Emitida, se é subalterno, a ordem é emitida pelo superior hierárquico. Emitida pelo superior hierárquico. Então, senhores, vejam bem, deixa eu só arrumar aqui a necessidade sempre de arrumar o cronômetro, né? Vamos deixar ele direitinho aqui. Deixa eu só ver onde. Pronto. Problema resolvido. Então, meus prezados, olhem aqui para a tela comigo. Assim como na coação moral irresistível, nós tínhamos coator e coagido, na obediência hierárquica, como a obediência hierárquica é a uma ordem, e eu nem preciso botar ordem aqui, mas obediência, nós sabemos que tem que ter uma relação necessariamente de que forma? Superior, subordinado.
subordinado ou subalterno, como preferirem. Essa é a relação. Deixando claro, pessoal, que a inexigibilidade de conduta diversa não incide sobre os dois. A inexigibilidade de conduta diversa incide sobre esse cara aqui, ó. O superior vai responder, até porque o artigo 22 é muito claro ao dizer, né? Só é punível o autor da ordem. Só o autor da ordem. Esse aqui... Esse aqui, sim, será responsabilizado. Aí está. Certo? Vamos cuidar isso, pessoal, certo? A importância, porque eu posso dizer que isso que eu estou dizendo aqui para vocês é o ponto principal, é o ponto mais importante da obediência hierárquica. Saber que é esse o cara aqui que pode ter a culpabilidade excluída e não o primeiro. Muito bem. Dito isso, vamos apagar para entrar na letra C. Letra C, fundamentos da obediência hierárquica. Fundamentos, pessoal. Em que se funda a obediência hierárquica? Bom, o primeiro fundamento é muito fácil de entender, né? O primeiro fundamento é muito fácil. Aqui nós temos a obediência hierárquica baseada na inexigibilidade de conduta diversa. Algumas situações, o funcionário público tem que cumprir a ordem e não tinha como exigir dele um comportamento diferente, não tinha como exigir dele que não cumprisse aquela ordem. Muito importante isso, pessoal. Certo? Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento: impossibilidade no caso concreto, de conhecer a
de conhecer a ilegalidade da ordem. O que isso quer dizer? Prezados, isso quer dizer o seguinte. Primeiro, que quando a gente trabalha com inexigibilidade de conduta diversa, a gente nunca trabalha o plano abstrato. A gente sempre vai trabalhar o plano concreto. Por isso fala aqui caso concreto. Quando é que nós vamos saber se a coação era irresistível, se realmente não podia resistir? Só no caso concreto. Só ali nós vamos saber. Como é que nós vamos saber que o indivíduo não poderia conhecer a ilegalidade daquela ordem? Só no caso concreto. Só analisando na circunstância e na situação que realmente aconteceu. Então isso aqui é uma elementar desse fundamento. Temos que saber, uma questão em prova pode pedir, certo? No caso concreto. Bom, pessoal, assim, ó, o que acontece aqui, tá? Se a gente pegar o artigo 22, vocês vão ver, eu nem vou nele agora, porque eu vou botar aqui e vocês podem ler aí. Não é simplesmente em obediência hierárquica, não é qualquer obediência hierárquica. É a obediência hierárquica à ordem. Obediência hierárquica à ordem. A ordem de quem? Do superior para o subordinado. Mas, os senhores são inteligentes. Sabem que também não é qualquer ordem. Vamos supor que o A seja o superior e o B seja o subordinado. A superior, B subordinado. E aí, prezados, vamos supor que a ordem do superior é para que B mate C. O A é superior, manda B subordinado matar C. Pergunto a vocês, é impossível saber, conhecer a ilegalidade dessa ordem? Não, não é impossível. Pelo contrário, essa ilegalidade aqui é praticamente clara, visível, salta os olhos. É por essa razão, pessoal, que nesse caso a tendência provavelmente é que não incida a inexigibilidade de conduta diversa para o B. A tendência é que nesse caso a gente tenha um verdadeiro concurso de pessoas. Se deram conta? Então, não é qualquer ordem. Não é uma ordem claramente ilegal. Não é uma ordem manifestamente ilegal. É por isso que a gente completa o título agora, a ordem não manifestamente ilegal. Está aqui. Certo? Muito cuidado com essa parte aqui. De todo o tema culpabilidade, quando a gente fala de exigibilidade de conduta diversa, quando a gente entra na inexigibilidade de conduta diversa e fala em obediência hierárquica, esse finalzinho é aquilo que mais cai em prova. Então é aquilo que a gente mais tem que cuidar. Ok?
Vencido também aqui a letra C. Falta a letra D e letra E para o nosso encerramento. Temos que falar agora da letra D, então, que são os requisitos. Mas eu receio que o interessante é a gente concluir esses dois últimos pontos no próximo e derradeiro bloco. Vamos agora tomar um cafezinho, um chazinho, uma aguinha, vamos dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos então estaremos de volta. Certinho? Aguardo vocês, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.